Bom dia, queridos. Uma grande alegria estar de volta com vocês na EBD. Hoje vamos continuar tratando do nosso livrinho sobre relacionamentos autênticos e hoje o tema realizando mudanças verdadeiras. Vamos orar? Pai querido, te louvamos por tudo que o Senhor é, pela sua palavra, que nos dá sabedoria e que refrigera a nossa alma. Cuida de nós no dia de hoje, que a gente tenha entendimento e que a gente possa não só aprender, mas também colocar em prática tudo o que virmos hoje. Em nome de Jesus. Amém. As perguntas que vamos responder hoje são as seguintes: as pessoas podem mudar? O que acontece quando as pessoas não são confiáveis? A gente vai riscar essa pessoa da nossa lista, a gente vai confiar nelas novamente. E o que a gente deve fazer, segundo a palavra de Deus, se alguma pessoa já nos traiu mais de uma vez? Todo mundo conhece aquele ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto. Então a gente tem uma tendência natural nossa de achar que aquela pessoa que erra, ela não tem mais jeito. E muitas vezes a gente se lembra de uma passagem da escritura lá de Jeremias para dizer, tá vendo? Até Deus acha isso. Lembra, lá em Jeremias 13, 23, diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Mas a gente não pode achar que nessa passagem Deus está dizendo que as pessoas não têm mais jeito. Essa passagem se refere a uma época em que o povo de Israel pecou tanto, se afastou tanto de Deus, e mesmo com toda a pregação do profeta Jeremias, elas não se arrependeram. Então, Deus diz que essa nação não pode mais mudar. E o próprio versículo de 25, ele explica por que essa nação não pode mudar. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. E aí a gente chega à conclusão que se a gente olha para Deus, se a gente se arrepende, a gente é capaz de mudar, mas sozinho a gente não consegue. O texto que vamos ter como base hoje é Atos 15, de 36 a 41, que conta o começo da segunda viagem missionária de Paulo. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. E o que está sendo retratado aqui é o comecinho da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele planeja, junto com Barnabé, revisitar todas as igrejas da primeira que ele fundou na primeira viagem. E Barnabé quer levar João Marcos, que é seu primo, e Paulo não quer. Por quê? Porque no comecinho da primeira viagem, João Marcos foi embora, desistiu da missão. Então, Paulo se desaponta de uma tal forma com João Marcos, por ele ter ido embora, que ele não quer mais, ele acha que ele não é mais digno de confiança. E Barnabé quer dar uma segunda chance e quer levar João Marcos consigo. E esse desentendimento é tão grande que Paulo e Barnabé, que eram os grandes parceiros de missão, eles rompem. Paulo vai para um lado, junto com Silas, e Barnabé vai junto com João Marcos para outro lado. Se a gente olhar aqui, ó, em amarelinho no canto direito, a gente tem Antioquia, que é onde começam as duas viagens missionárias de Paulo. E nesse que eu fiz grosso aqui de preto, é a primeira viagem missionária de Paulo. E quando eles estavam logo ali na Panfilha, que é esse outro amarelinho, João Marcos vai embora. E eles fazem todo o restante da viagem sozinhos, só Paulo e Barnabé.
e apanham, e são perseguidos, acontece um monte de coisa, passam maus bocados, e João Marcos não participou de um monte dessas coisas, né? E quando Paulo intenciona voltar e revisitar essas igrejas, eles se separam, e aí Paulo faz uma outra viagem, que é essa verde, que é maior, ele vai para Filipos, ele vai para Tessalônia, Corinto, e a gente vê aí a mão de Deus usando um desentendimento, algo que foi para o mal, para o bem do ministério, para o bem da igreja. Então Paulo, por conta desse desentendimento com Barnabé, ele faz uma outra viagem muito maior do que a primeira, e Barnabé volta então para Chipre junto com João Marcos. E o que a gente vê é uma diferença de postura de Paulo e Barnabé em relação ao erro de João Marcos, porque João Marcos realmente os abandonou. E a gente vê que Barnabé ele resolve investir na vida de João Marcos da mesma forma que ele já tinha feito na vida de Paulo. Barnabé não só investiu em João Marcos, porque João Marcos era primo dele, mas porque isso era uma característica do seu ministério. Se a gente for lá em Atos, capítulo 11, a gente vai ver que diz assim: então Barnabé, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo. Essa passagem conta quando Paulo e Barnabé se conheceram, né? Em Jerusalém se ouve falar de tudo o que Deus estava fazendo na Antioquia, através da vida de Paulo, e Barnabé vai para lá para saber o que está acontecendo, e quando ele chega lá, ele anima as pessoas a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, porque esse era o chamado de Barnabé, investir na vida das pessoas para que eles fossem crentes verdadeiros. E Barnabé vai até Tarso e procura Paulo, e vira um grande companheiro de Paulo e investe na vida de Paulo. Então, e o que a gente vê é que no final da vida de Paulo, né, no restante do seu ministério, Paulo também é uma pessoa que vai voltar atrás. Aquela primeira impressão que ele teve de João Marcos, ele se retrata. E a gente vai ver quantas e quantas passagens da Bíblia, das cartas de Paulo falando bem de Marcos, e a gente vê que eles viraram parceiros de ministério. E é muito legal porque a própria Bíblia já nos conta o final dessa história. Barnabé investiu na vida de João Marcos, e isso não foi em vão. João Marcos mudou, virou não só companheiro de ministério de Barnabé, como também do próprio Paulo, de Pedro, de Timóteo. Ele foi um grande homem de Deus. E a gente vê quantas vezes nas cartas de Paulo, por exemplo, em Colossenses e em Filemon, que Paulo diz: olha, João Marcos está mandando saudações. Pedro diz: Marcos manda saudações, mostrando que eles estavam juntos. E é esse Marcos que é o Marcos evangelista, que escreve o evangelho, né? E que no finalzinho, na última carta do apóstolo Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, que está lá em Éfeso, e João Marcos está com Timóteo lá em Éfeso, e Paulo diz: olha, traz a minha capa, traz o pergaminho e manda João Marcos, porque ele é útil ao meu ministério. Então, quando a gente está olhando para um irmão que errou com a gente tem que lembrar que a história não terminou. Assim como João Marcos mudou, ele pode mudar também. E quando a gente olha para outros exemplos da Bíblia, a gente vê tantas outras pessoas que tiveram a graça de Deus sobre a vida deles e que eles também mudaram. O próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que estava presente quando Estevão foi apedrejado, ele ficou ali, né? Em Atos fala que as roupas daqueles que apedrejaram Estevão foram depositadas aos pés de Saulo, né? E esse Saulo, perseguidor da igreja, se converte e vira o maior escritor do Novo Testamento e depois morre martirizado. A gente vê Pedro também, que viveu com Jesus 3 anos, viu tantos milagres, chegou a andar por sobre as águas junto com Jesus.
Esse Pedro nega Jesus 3 vezes, mesmo Jesus tendo o alertado, mas depois ele é restaurado e ele muda, né? E vira um grande líder da igreja. Mas o que é interessante também é que a Bíblia ela não põe panos quentes, né? Ela mostra, por exemplo, se a gente se atentar lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo, ele chama a atenção não só de Pedro, mas também de Barnabé, porque eles estavam fazendo coisa errada, né? Eles estavam comendo com os gentios e quando os judeus chegam, eles saem de fininho, porque eles não querem que os judeus vejam que eles estavam comendo com os gentios. E Paulo os repreende, dizendo que eles estão fazendo coisa errada, mostrando que mesmo aquele que é crente no Senhor Jesus, que é restaurado, que é justificado, ele vai cair. Então, quando a gente está vivendo em comunidade, quando a gente está vivendo com outras pessoas, a gente vai ver que mesmo aquele que é um servo fiel, ele vai cair. Então, a gente tem que ter esse olhar misericordioso, gracioso e lembrar de todas essas histórias da Bíblia, né? E essa é a história que Deus quer de cada um de nós, que a gente seja mudado através de Jesus. E quando a gente olha para Deus, a gente vê que o propósito de Deus para cada um de nós, como está lá em Levíticos, é que ele diz que a gente seja santo, porque Deus é santo. E isso é reforçado tantas vezes no Novo Testamento, como por exemplo em 1 Pedro 1,16, sejam santos porque eu sou santo. E o que é esse santo, né? É a gente buscar uma perfeição, que na verdade só vai acontecer quando a gente estiver no céu. Mas esse tem que ser o alvo da nossa vida aqui na terra. A gente já foi salvo, já foi justificado, mas a gente tem que almejar a santidade. E essa santidade vai ser, ele é desejo de Deus e ela vai ser capacitada a nós através do próprio Deus. E é isso que fala lá em Filipenses 2, de 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, o próprio Senhor tem esse desejo da nossa santificação e é Ele quem vai nos capacitar a isso. E assim como a gente olha para Deus e quando a gente vê um irmão que nos ofende, primeira coisa, a gente aprendeu, a gente vai olhar para Jesus, a gente também vai olhar para nós mesmos, né? E a gente vai ver que a gente também é pecador. Em Romanos diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda e busque a Deus. Todos se desviaram. Então, quando a gente olha para um irmão nosso que nos ofendeu, que nos pecou, a gente não tem só que lembrar que Deus quer que esse irmão seja santo. E como assim esse irmão não é santo? A gente vai lembrar de tantos exemplos da vida, de pessoas que caminharam com Deus e que tropeçaram e se levantaram, e nós vamos olhar para nós mesmos e vamos lembrar que nós também não somos santos ainda. A gente almeja isso, mas a gente não é. Então a gente tem que ser misericordioso com o nosso irmão. E Paulo, que foi um grande homem de Deus, ele mostra como é difícil essa luta entre a gente querer fazer o bem e a gente não conseguir. E a gente tem que olhar também para o nosso irmão e perceber que ele também tem essa luta, né? Pois Paulo diz, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Essa luta entre a nossa carne e o que a gente sabe o que é certo, o que é o desejo de Deus, e o que é essa luta, isso é a luta de todos nós e é também a luta do nosso irmão. E quando a gente volta em Filipenses, o que é que ele diz ali, colocando em prática a salvação de vocês ou exercitando a salvação? Nada mais é do que a gente buscar a nossa santificação. A gente foi salvo em Cristo Jesus, a gente foi justificado, mas a gente não é santo como Deus quer que a gente seja santo. Então, o nosso alvo é a gente melhorar. E quando a gente olha para Deus
e olha para nós, a gente vê que não está pronto, a gente vai poder ter misericórdia com o nosso irmão. E isso é um processo em que nós estamos e o nosso irmão está. E a gente só vai estar pronto no céu. Mas o próprio Deus, através do Espírito Santo, ele vai nos capacitar, porque é ele quem opera em nós, tanto querer a santificação, como realizar essa santificação. E em Deus a gente tem capacidade de fazer isso tudo, só nele. Como disse lá em Jeremias, sozinho ou com outros deuses a gente não vai conseguir, mas com Deus é possível a gente mudar. E a gente tem a oportunidade, vivendo na igreja, em ser um cooperador da mudança na vida da outra pessoa através da palavra. Então a gente pode ser um Barnabé na vida dos nossos irmãos, mesmo aqueles que nos ofendem. Né? A Bíblia não nos ensina a amar e orar por aqueles que nos ofendem, então a gente deve fazer isso, né? Porque o cristão pode mudar. Esse é o propósito de Deus para a gente, e a gente deve se ajudar mutuamente. Em Filipenses fala, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses um dos outros. Então, a gente deve investir na vida do nosso irmão. Mas a gente não pode só olhar para ele fazendo coisa errada e dizer, ok, Deus vai agir, eu vou orar e pronto. Não, a nossa função como irmão é também admoestar em amor, né? Em 1 Tessalonicenses 5,11 diz, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Não exortem e massacrem, não exortem e maltratem, exortem e edifiquem, né? Ou seja, construa, faça isso de forma que o outro melhore, que o outro fique mais parecido com Jesus. Então, a gente ajuda o outro, mas ao mesmo tempo a gente olha para nós mesmos, para que a gente tenha graça e misericórdia. Em 1 Coríntios sempre diz, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E a gente pode continuar investindo na vida do nosso irmão, ajudando na mudança dele e lembrando das promessas de Deus. E a gente tem vários versículos que mostram para nós que as mudanças são possíveis. Em Cristo todos nós podemos mudar. Né? Livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é essa corrida? É a nossa santificação. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, só olhando para Jesus, deixando para trás o que ficou, é que a gente pode mudar. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente pode mudar. O nosso irmão pode mudar. E a gente tem o grande desafio que está lá em 1 João, capítulo 3, 18, que diz para a gente não amar só em palavra ou de boca, mas que a gente tem que amar em ação e em verdade, inclusive aquele irmão que nos ofende. E como a gente deve amar? A gente deve amar como Jesus amou, aquele mesmo Jesus que deu a vida por aqueles que ainda eram pecadores, nós inclusive, né? A gente deve perdoar como Jesus perdoou, e como na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que a gente pede para Deus perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, se Deus me perdoa, por que que eu não vou perdoar o meu irmão? Se Deus já me perdoou de algo muito maior, eu não vou perdoar meu irmão de uma ofensa, né? E a gente tem que lembrar que cada um de nós está num estágio diferente de santificação. É um processo, mas cada um de nós está numa etapa dessa caminhada. Eu sempre me lembro da esposa de Jó, né? Jó que perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu filhos. Ele olha para aquilo tudo e diz, Deus deu, Deus tira, santificado seja o nome do Senhor. E a esposa de Jó, que perdeu exatamente as mesmas coisas que ele, diz, você ainda não vai amaldiçoar Deus depois disso tudo, né? Então, eles estão em estágios diferentes, né? Mas essa mesma mulher de Jó, que não entendeu nada daquilo que Deus estava falando, que Deus estava permitindo, aliás, ela depois é
instrumento da bênção de Deus na vida de Jó. Ela vai ser mãe de todos os filhos dele de novo. Então, a gente está caminhando junto, mas cada um de nós está ainda num passo, né? E a gente tem que entender também uma coisa que é muitas vezes difícil, que é falar, ai, tá bom, eu vou amar, vou perdoar, mas é aquela pessoa que tá mais parecendo com Jeremias 13 do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente vê que uma coisa é aquele irmão que cai, se arrepende, volta e tenta de novo, né? Ele pode cair, como Pedro caiu lá em Antioquia, mas ele levanta e vai. E isso é diferente de algumas pessoas que acham, não, tudo bem, Deus já me perdoou e eu posso fazer o que eu quiser, ou aquela pessoa que não tá nem aí, né? Então a gente vê que aquela pessoa que está numa caminhada com o Senhor, que ela está caminhando na sua santidade, mesmo que devagarzinho, ela vai esboçar frutos de arrependimento. E isso é diferente. E o que a gente tem que aprender é dar o benefício da confiança para o nosso irmão, né? Então, eu vou investir na vida dele de novo, mesmo sabendo que talvez eu possa me decepcionar, porque isso é amar, isso é perdoar. Agora, se esse meu irmão dá provas claras de que realmente ele não está num processo de santificação, que ele não está nem aí, aí eu vou seguir aqueles passos de Mateus que fala, aquele irmão que te ofende, que não se arrepende, eu vou chamar mais uma pessoa, eu vou chamar duas, eu vou levar à frente da igreja. São situações diferentes, né? Agora, aquele irmão que está num processo, eu vou perdoar 70 vezes 7, 70 vezes 7, né? Que é assim que o Senhor Jesus nos ensina. E eu vou amar e eu vou orar, que é assim que a gente deve fazer. É fácil? Não, não é fácil. Ao mesmo tempo que a pessoa ela só pode ser santificada através do Senhor Jesus, a gente só é capaz de dar uma segunda, uma terceira, uma 70 vezes 7 com o próprio Senhor Jesus nos capacitando. Só a graça de Deus é capaz de fazer a gente investir na vida do irmão, mesmo quando ele nos ofende, mesmo quando ele nos trai. E como conclusão final dessa aula de hoje, eu acho que a gente podia pensar e investir na vida dos nossos irmãos, porque mudanças verdadeiras são possíveis, né? A gente pode ser imitador de Cristo, que abriu mão da sua majestade, se fazendo homem, vivendo entre nós, morrendo na cruz por nós. Então a gente pode imitar Jesus, esse amor sacrificial que ele fez. E a gente pode também seguir o exemplo dos heróis da fé. Aqui a gente tem 3 heróis da fé, a gente tem Paulo, Marcos e Barnabé, que não estão lá em capítulo 12 de Hebreus, porque eles são contemporâneos de Hebreus, mas com certeza são grandes heróis da fé, né? E a gente pode ser um imitador de Barnabé, que a gente possa animar os nossos irmãos que estão em dificuldades na caminhada com Cristo, para que eles permaneçam fiéis ao Senhor de todo o seu coração, para que eles, quando tropeçarem, eles se levantem, que eles fiquem fiéis, né? A gente pode ser como Paulo, que mesmo que inicialmente achou que João Marcos estava errado, ele voltou atrás, ele reconheceu que João Marcos mudou, ele deu uma segunda chance. Quantas e quantas vezes a gente é traído, a gente é ofendido e a gente vê que a pessoa mudou, mas mesmo assim a gente não quer dar o braço atrás, a torcer, a gente não quer dar uma segunda chance porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo, medo de ser traído de novo, e a gente não volta atrás. Paulo voltou atrás e ele colheu frutos. A gente não tem uma certeza de que a gente só vai colher frutos bons, mas a gente pode ter uma esperança, a gente pode ter fé. E Paulo fez isso, então a gente pode imitar Paulo, investindo na vida de um irmão e dando uma segunda chance, incluindo esse irmão na sua vida, como Paulo fez. E, finalmente, a gente pode ser como João Marcos, né? A história de João Marcos é muito linda.
João Marcos foi aquele que desistiu do caminho mais fácil, que era o caminho cômodo, né? É muito legal quando a gente lê o Evangelho de Marcos, é o único evangelho que conta a história de Jesus lá no Getsêmani, um jovem foge nu, envergonhado. Ele tá tão apavorado que ele foge sem roupa. Ele larga o lençol para trás e vai embora, né? E os autores acham, né, os escritores acham que esse é o próprio João Marcos, porque é o único evangelho que conta essa história. Então eles acreditam que essa história é a história dele e que ele incluiu ali para ele se lembrar de quem ele era e quem ele se tornou, né? E ele desistiu de ser o rapaz fujão que fugiu no Getsêmani e depois fugiu na Panfilha, desistindo da viagem missionária, para voltar a ser um grande ministro do Senhor, um homem que foi companheiro de ministério de Barnabé, de Paulo, de Pedro, que escreveu o Evangelho principalmente para os romanos, né? E que diz a história que ele foi martirizado em Alexandria. Então, o cristão pode mudar sim, sozinho não, com autoajuda não, mas com a ajuda do alto nós podemos mudar. E nós, como cristãos, como igreja, a gente pode investir na vida do nosso irmão, para que caminhemos juntos, junto à santidade. Queridos, era isso que eu tinha para hoje. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra dele, que é tão maravilhosa e que nos enche de esperança. Pai querido, te louvo pela sua palavra, que nos enche de esperança, que nos dá a graça suficiente para que a gente possa caminhar dia a dia, milha a milha, com cada um dos nossos irmãos. Nos faz, Senhor, imitadores do Senhor Jesus, para que a gente faça aquilo que o Senhor planejou para todos nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.